Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha aqui na TV Câmara Mossoró já conhece o nosso estilo, sabe que a gente chega toda quinta-feira, 7 horas da noite, para levar até você informação sobre os mais variados temas. Eu e meu parceiro Adalto Vasconcelos buscamos sempre abordar aspectos jurídicos, aspectos sociais, aspectos da saúde, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, dos seus deveres e, claro, atuante na sua comunidade. E, para lembrar, nós informamos que a TV Câmara Mossoró é exibida em parceria com a TCM no canal 23.2 da sua grade e também na nossa parceira Telecab, através do canal 2 da sua grade de programação. Nós temos também o nosso canal no YouTube. Através dele, você poderá ter acesso aos programas anteriores do Cidadania e também aos outros programas da nossa grade de programação. Bom, nós temos também o nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania. Através dele, você pode entrar em contato conosco, deixar sua sugestão de tema para os próximos programas, seu comentário, sua sugestão de convidado que você quer ver aqui conversando conosco, tirando um pouco das suas dúvidas. Então, nós esperamos que você compartilhe conosco o que você quer ver aqui no nosso programa, para que juntos a gente possa construir esse programa que é de cidadania. Bom, e falando em cidadania, me faz lembrar muito o nosso dia a dia e a nossa busca constante pelos nossos direitos. E recentemente, até mesmo infelizmente, por conta de algumas tragédias na aviação brasileira, veio muito à tona a questão do direito aéreo e os direitos dos consumidores quando estão contratando esse tipo de serviço. E foi pensando nisso que nós resolvemos trazer aqui a nossa convidada de hoje para conversar conosco e tirar as nossas dúvidas sobre direito aéreo. Doutora Miriam Benjamin é advogada, especialista, atuante na área de direito aéreo e vai poder tirar todas as nossas dúvidas. Se você tem algum comentário, alguma dúvida sobre o tema, pode deixar lá no nosso Instagram, que assim que pudermos, a gente pode também tirar a sua dúvida. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna já com a nossa convidada aqui nos estúdios para a gente conversar sobre direito aéreo. Então não sai daí, é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania. Hoje vamos conversar sobre direito aéreo com a doutora Miriam Benjamin, que é advogada atuante nessa área e vai poder tirar um pouco das nossas muitas dúvidas, né, Adalto? Mas antes de nós começarmos esse bate-papo, nós gostaríamos, doutora Miriam, de agradecer sua presença, sua participação, disponibilidade em vir aqui conversar conosco. Obrigada a você pela oportunidade, você e doutor Adalto, né, que me convidaram. E eu fico muito feliz e aceitei logo prontamente. E para nós é uma felicidade, né, Joyce, ter hoje aqui trazendo esclarecimento aí ao nosso telespectador, principalmente aquelas pessoas que usualmente utilizam realmente essas viagens aéreas. Na verdade, quem nunca passou por um problema, né, referente a esse tipo de contratação, quando se fala em operações na esfera aérea.
Doutora, nós perguntaremos para iniciar o nosso bate-papo. Claro, para se viajar é necessário que você tenha um leque de documentação. E quando se fala em passaporte, algumas viagens, alguns roteiros, na verdade, exigem que ele, obviamente, exista, né? Que a pessoa que porventura vai viajar, ela tenha que portar. Quais são os documentos necessários para a retirada de um passaporte? É necessária a identificação, né, o documento oficial com foto, que no caso pode ser a CNH ou pode ser a identidade, né? Precisa dos comprovantes de pagamento do GRU, né, que é o Guia de Recolhimento da União. Precisa estar aqui, a quitação eleitoral, né? E, para em caso de homens, precisa do reservista, né? Está tudo ok com a questão do Exército. Sim, portanto, toda essa documentação, né? Claramente você vai se dirigir ali, a Polícia Federal, que é o competente, né, para a expedição, né? Exato. E lá vai ser feito o registro, né, que é a foto do passaporte, colher a digital, e depois vai ser expedido e você vai, eu acho que vai buscar, você vai buscar lá na Polícia Federal. E é interessante, viu, Joyce, doutora, que aqui em Mossoró se expede, né, o passaporte e o tempo parece ser muito curto. Eu, por exemplo, recentemente um familiar meu precisou fazer a retirada, na verdade, o passaporte, né, e dentro de 15 dias, se eu não me engano, já estava à sua disposição. Então, chega a notificação para você, é tudo muito digital, aí você vai lá realmente e faz a retirada daquele passaporte. E aí muita gente às vezes confunde, doutor, inclusive passaporte com o visto, né? Você, às vezes pode ter um passaporte que tem uma validade aí, se não me engano, de 10 anos, no mínimo aí. Mas mesmo assim, em determinadas localidades, você precisa também, além do passaporte, ter um visto, né? Isso. E esse visto são coisas distintas, às vezes até com prazos diferentes do próprio passaporte. Em alguma localidade exige, né? Uma coisa o visto, outra coisa o passaporte. Então, para o nosso telespectador entender, aí a documentação, né, listada, e se direciona realmente à Polícia Federal, e lá faz todo o levantamento e, obviamente, lá você consegue fazer a retirada do seu passaporte. Isso, no próprio site já tem como você preencher o formulário e pedir a emissão do passaporte, né? Ok. Doutora Miriam, e falando um pouco sobre a gestante, a gente sabe que a partir de uma determinada semana, mês de gestação, nem é recomendável mais viajar de avião por questões mesmo fisiológicas do corpo humano. Mas, até quando a gestante ela está liberada pelo seu médico para viajar, ela tem algum direito que lhe assiste e tem algum dever que ela precisa cumprir para que ela possa viajar de avião? Então, a gestante para viajar de avião, algumas companhias aéreas, por exemplo, precisam de atestados médicos dizendo que está tudo ok com a gestação a partir das 26 semanas, certo? E aí algumas companhias aéreas até proíbem o voo de gestantes, eu acho que, se eu não me engano, nas 36 semanas. Porque já é um estado avançado, já está ali, né? Então, perto dos 9 meses, né, que é 36 semanas, e aí algumas companhias aéreas realmente fazem essa proibição. Isso. E aí, no caso dos direitos da gestante no voo, ela tem um direito à assistência, né, especial, e algumas companhias aéreas até disponibilizam assentos prioritários de graça. Então, é bom essa mulher se informar com a companhia aérea para ver se tem algumas dessas regalias, vamos dizer assim, né? Inclusive, tem essa questão do voo, se ela se sentir mal ou algum tipo de, né? Enfim, quem a gestante vai entender. Ela vai ser assistida pela companhia, pela companhia aérea que ela, porventura, esteja viajando, né? Isso. Por exemplo, porque cada companhia, Joyce, doutora, ela tem a sua própria regra em relação a determinadas situações. Dentre elas, a pessoa gestante, né? A mulher que está gestante. Então, assim, além do próprio embarque, né? Que no embarque ali você já tem prioridade. Isso, já é a prioridade. Né? Já na entrada ali. O próprio atendimento dela, quando estiver em voo, também ela tem uma certa prioridade, tem uma certa atenção específica, até pelo assento, né, se não me engano. Isso, a equipe, ela é toda preparada para isso, a equipe da tripulação. Então, se ela se sentir mal ou algum tipo de coisa, ela pode se direcionar, chamar, né, a comissária de bordo, a equipe,
de tripulação para ela ser atendida. Caso não haja esse tipo de assistência, por exemplo, no aeroporto, ela tem o direito de ter uma assistência especial no aeroporto, como, por exemplo, cadeira de rodas, assistência, né, de pessoas, né? Isso. Então, se ela não tiver essa assistência da companhia aérea no aeroporto, então surge ali um direito de ser indenizada, né, por essa falha na prestação de serviço. E aí? E a gente sabe, né, como a Adalto mesmo falou, que a gestante é assegurada alguns direitos que são básicos, inclusive a outros grupos, né, por exemplo, com mobilidade reduzida, ou a pessoa com deficiência, né, aquela prioridade a filas, né, na prioridade nas filas, aliás. E quando a gente fala do embarque, realmente a gente fica se questionando, né? Durante o voo, tem alguma prioridade, né? Ou seria só o assento? Então, essa informação, né, que a doutora Miriam traz é muito importante, porque primeiro ela fala do dever da gestante, né? Então, é dever da gestante apresentar o atestado se for requerido pela companhia aérea, né? E ela também tem outros direitos além do assento, né? Inclusive, a doutora Miriam traz essa assistência, né? Caso ela passe mal ou sinta, né, alguma indisposição, algum sintoma, né? Porque a gente sabe que a mulher, quando está gestante, ela é muito sintomática, né? Sim. E aí a gente fala um pouco da mulher gestante, daquela pessoa que requer alguns cuidados no momento de sua viagem, além, obviamente, dos seus direitos, né? Das condições que, na verdade, ela teria que ser acobertadas. Mas assim, eu partiria para a criança, doutora. No caso de crianças, qualquer uma pode viajar, tem questões de idades, precisa de autorização, quais são os direitos delas? Sim. E para como responsável, quais são os deveres? Bom, para crianças de 5 a 12 anos, precisa realmente da autorização dos pais, né? Caso seja no Brasil, um dos pais acompanhando a criança, ela não precisa da autorização do outro pai, do genitor ou da genitora. Caso seja internacional, aí precisa da autorização, se for viajar só com um dos genitores, precisa da autorização do outro responsável. No Brasil, a criança de 5 a 12 anos, ela pode viajar sozinha, sim, mediante essa autorização dos pais, ou com uma pessoa até 3º grau, se eu não me engano, de família, primo, tio. Tem a questão do parentesco também, mas se for viajar sozinha, precisa da autorização dos dois. E ela vai ter direito à assistência, sim, da companhia aérea, nesse deslocamento, né, de uma cidade, de um destino, da origem para o destino. E basicamente e é interessante, porque quando você fala em criança, você diz assim, imaginar uma criança de 5 anos viajando só. Então, assim, na verdade, não há proibição nesse sentido. Ela pode realmente viajar, né? Ela pode. Normalmente, agora, claro, desde cumprir alguns requisitos, entre eles, autorização. A autorização. Porque quando a gente fala em criança, a gente fala em responsável viajar com ela. Sempre se passa logo essa ideia, é preciso o parente, o pai, uma mãe, uma tia, seja a que grau, na verdade, já colocado para a senhora, ela tem que participar. Mas uma autorização, sim, já supre. Precisa a autorização e na questão dela sozinha, né, a companhia aérea, ela vai sim ser responsável por ela durante aquele trajeto, né? E aí, a partir dos 16 anos, já não precisa da autorização dos pais para viagens nacionais. Já é liberado essa questão. Interessante, né, Adalto? Porque o adolescente com 16 anos, ele ainda não é plenamente capaz, mas ele já pode viajar sem autorização. Realmente é interessante, né? Mas nosso bloco está finalizando, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna conversando com a doutora Miriam Benjamin sobre direito aéreo. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde
né, da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. E para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania e conversando com a doutora Miriam Benjamin sobre direito aéreo. E quando a gente fala em direito aéreo, não tem como não pensar nos atrasos e cancelamentos dos voos. Talvez essa, Adalto, seja a dúvida mais recorrente do consumidor. E aí eu já pergunto para a doutora Miriam, o que fazer quando um voo é cancelado ou sofre algum atraso? Então, no caso do cancelamento, você vai ter um direito de ser reembolsado, né? Ou você pode ser realocado em outro voo. Pode ser da mesma companhia aérea ou pode ser de outra para aquele mesmo destino que você deseja ali, né? E no caso de atrasos? Em caso de atraso, você vai ter direito à informação da companhia aérea, ela vai ter que lhe informar o motivo do atraso. Caso o atraso ele se prolongue, né? Ali 2 horas, 3 horas, você vai ter o direito de telefone, internet, o direito à comunicação mesmo. Em casos de atrasos de mais de 4 horas, ali você já vai ter um direito à assistência, né, de alimentação, de hospedagem, o translado do aeroporto à hospedagem e de volta, né? Então, vão surgir ali vouchers que você vai poder utilizar nessas circunstâncias, né, de sobreviver àquele atraso, né? E no caso, já requer diretamente ali... Isso. Ou você pede um ressarcimento posterior? No caso do cancelamento, né, do ressarcimento. Eu pergunto desses vouchers que você falou, né? O direito Sim. à alimentação, o direito à hospedagem, deslocamento. Sim. Você pode requerer diretamente ali e eles já vão liberar esses vouchers, é isso? Isso. Em casos, por exemplo, de perda de conexão por atraso de voo, né? Você vai para o destino e tem a conexão, aí você chega atrasado no aeroporto e você não consegue embarcar na sua conexão. Então, você vai se dirigir ao balcão da companhia aérea, né? Geralmente fica ali naquele mesmo andar. E aí você vai requerer todas essas, né, os vouchers, porque eles mesmos disponibilizam um papelzinho e você vai até ao restaurante do próprio aeroporto,
se não tiver muito prolongado o atraso, né? Porque se prolongar demais, eles vão disponibilizar realmente a hospedagem e você vai se dirigir ao hotel, né? Outra situação também muito comum, doutora e Joyce, além do cancelamento, são as remarcações, né? É comum também, frequente as pessoas enfrentarem isso. Você faz uma programação, né? Você adquire ali um bilhete para viajar tal dia, e por uma eventualidade ou outra, a companhia, ou uma situação aí, seja de força maior, bom, em resumo, em diversas situações, ela remarca. No caso de remarcação também de passagem, assim, o consumidor, ele pode pleitear alguma coisa? Reembolso ele pode pedir? Sim. Como é que funciona? Ele pode pedir o reembolso. Por exemplo, se houve uma remarcação que foi da companhia aérea, né, aí ele pode pedir o reembolso ou ele pode aceitar a remarcação e fazer o trajeto normalmente. Já em casos de ele precisar da remarcação, como casos de doença e etc., ele precisa requerer antecipadamente, né, a companhia aérea para ter aquele reembolso ou pedir aquela adiação, né, que geralmente não precisa de custos adicionais, né, ela precisa, você vai negociar ali, mas de toda forma você vai ser... E assim, esse caso de remarcação, porque vai depender das circunstâncias, né, vivenciada por aquele consumidor naquele momento, né? Porque a remarcação, ela pode, além de trazer essa possibilidade de um reembolso, né, ou mesmo, quem sabe, o direito dela até escolher outra data, que não mais aquela que a companhia remarcou, dependendo da circunstância, ela pode até pleitear, quem sabe, judicialmente ali, uma indenização proveniente. Porque, geralmente, quando você, além do turismo, você pode, de repente, tirar uma viagem ali para efeitos profissionais, né? Sim. De repente, você tem uma audiência marcada, você tem uma reunião. Então, tudo isso vai depender do que ocorreu naquela circunstância, naquele momento. E daí, advém os pedidos, seja ele de reembolso, de remarcar para outro dia. Se tiver algum prejuízo, realmente recorrer também à operadora. Isso, exatamente. Essa questão do judicializar, né? Você surge o direito para você quando você ali sofre uma falha do serviço dessa companhia aérea, né? Seu direito de né, do consumidor. Situação, isso. Né? E a gente sabe que mesmo para quem vai viajar a turismo, muitas vezes já antecipadamente contrata serviços, faz aquisição de senhas, de passaportes para parques, enfim. Então, realmente, um atraso, um cancelamento, por mais que seja remarcado, às vezes desregula toda a programação da viagem, né? Então, realmente, o consumidor que foi por ocasião da companhia aérea, teve seu voo cancelado ou em atraso, mesmo que tenha sido remarcado e ele consiga viajar, pode então, né, doutora Miriam, requerer esse reembolso por despesas que ele não conseguiu usufruir por conta desse atraso ou cancelamento, e efetivamente, né? O dano, né, o dano moral causado por ele ter se preparado tanto tempo para aquela viagem, mesmo que seja de férias, a lazer, né, gera ali o direito de ser indenizado, sim. Doutora Miriam, e você falou agora que, claro, existe a possibilidade também do consumidor, daquela pessoa que vai viajar, ela requerer a sua remarcação ou cancelamento do voo por motivo pessoal. Claro, a gente não vai nem citar aqui, eu desisti de viajar, porque essas questões de desistência, elas vão estar abarcadas pelo próprio contrato. Mas vamos supor que houve um motivo de força maior. A pessoa, infelizmente, se deparou com uma situação de força maior, então adoeceu, não pode viajar. Então, ela tem que requerer o que a companhia aérea para que ela não perca seu direito. Então, essa questão da remarcação, ela vai gerar um custo adicional, né, que vai de companhia aérea para companhia aérea, né, cada caso é um caso, mas ela vai gerar um custo adicional. Então, na minha opinião, eu acho que ela poderia requerer o reembolso do valor das passagens, já que não consegue mais viajar por esse motivo. Aí você vai ter que anexar o atestado, enfim, o motivo de não ir para o voo, né? E nesses casos, assim, eu sugiro que seja com muita antecedência, né? Porque demora bastante essa questão do reembolso. Outro assunto, inclusive, Joyce, doutor, eu já fui vítima, certa feita, quando estava viajando, e assim, você pensa em um dilema, uma situação assim, que você, sabe aquele momento que você perde o chão? Quando você faz uma programação, realmente, você tem horário para chegar na sua residência. E olha que eu estava de retorno, viu? Sim. Eu tinha ido,
Foi até de certa feita uma viagem aí a Brasília e eu estava de retorno, estava indo para minha residência, então não teria maiores problemas. Mas quando eu chego ali para fazer ali o check-in, que ela olha para mim, infelizmente não vai ter como viajar. E aí você indaga, pô, por quê? Porque se eu estou com bilhete, não, porque uma situação de overbook, ou seja, quando se vende além, obviamente, dos assentos ali daquela aeronave, né? E eu tive que passar por essa situação, realmente na época eu fui acomodado no hotel, só viajei no outro dia, entendeu? Então é uma situação realmente horrível, né? Quando você passa por essa situação. Mas eu queria que a senhora explicasse aqui para o nosso telespectador o que é o overbook e o que se fazer nessas situações. Overbooking, na verdade, é a má-fé, né? A companhia aérea age de má-fé, se antecipando de casos de no-show. No-show é quando o passageiro não aparece, que é o caso que você falou, que não pode comparecer, mas não teve aquele requerimento anterior. Então, eles se precipitam, vendem bilhetes a mais do que assentos na aeronave, e aí pessoas que não fizeram um check-in com antecedência, vamos dizer assim, que aparecem lá no aeroporto e fazem no aeroporto, check-in no aeroporto, não podem embarcar por causa dessa má-fé da companhia aérea, né, dessa prática abusiva. E aí, no seu caso, obviamente, eles vão dar toda a assistência, mas é o que eu sempre falo. Há uma assistência, mas houve, sim, o dano para aquela pessoa, e no seu caso você estava indo para casa, mas você foi adiado um dia do seu retorno. Então... E a gente vê, ela fala em má fé, né? E a gente vê realmente que é uma prática, porque, ao que parece, as companhias aéreas, elas não podem perder dinheiro. Então, elas não querem, para elas não é vantajoso que no destino, na locomoção, hajam cadeiras vazias, né? Então, elas vendem na esperança, contando que alguém vai desistir. Isso. E as pessoas a mais vão ser alocadas, né? Isso, exatamente. Mas aí advém o problema. Quando isso não acontece, e aí advém os prejuízos, eu me lembro que a época, realmente, eu só falou da questão de prejuízos, eu tive realmente que ingressar com ação judicial em desfavor da companhia, exatamente na busca desses prejuízos. Dentre elas, claro, o atraso, a dormida que não estava programada, entendeu? Só viajar no outro dia. Então, assim, realmente são séries de direito que o consumidor, no caso dessa situação, numa situação como desse tipo, ele pode realmente pleitear a via judicial e ali ser, obviamente, buscar, na verdade, o que é seu de direito proveniente daquela atitude tomada pela companhia quando, nessa má fé, vendeu passagem além da que é devida, né? Isso. Bom, doutora Miriam, Adalto, nós vamos fazer o nosso último intervalo, mas a gente retorna ainda no bloco do Cidadania, conversando com a doutora Miriam sobre direito aéreo, e próximo bloco também nós temos nosso professor Pietro Medeiros. Então não sai daí que é rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania, falando sobre direito aéreo. E eu já vou repassando aqui uma pergunta muito comum, Adalto, para a doutora Miriam, que é a questão da mala perdida, extraviada, danificada, o problema que ninguém quer ter. Tira a paz. Se a pessoa está viajando a turismo,
já começa ali com um problema, né? Você O imagina seu você lazer. chegar no seu local de destino, Sem que roupa. você está de férias, curtindo, chega lá, não encontrar sua mala, suas coisas, suas roupas, né? Isso. Realmente deve ser uma dor de cabeça. E aí, doutora Miriam, o que fazer? Então, já se dirige ao guichê, né? A companhia aérea já resiste que você perdeu a sua mala, que a sua mala foi extraviada, né? Com esse registro é que você pode requerer que ela volte para o seu destino e pode também pleitear judicialmente depois, caso ela não apareça ou que ela venha danificada, né? Que haja essa demora, né? Para ser localizada, né? No meu caso, eu dou uma dica para vocês, assim, pessoal, né? Antes de sair, eu tiro uma foto da mala aberta, dos itens que tem na minha mala, né? E aí eu já faço aquele registro antes, bem precavida. Eu já faço aquele registro antes, tiro uma foto de qual o estado da minha mala. E aí, porque eventualmente, agora eles estão com essa prática de despachar a mala até de quem está com a mala de mão. Então, a sua mala de mão você pode ser compelido a pedir eles podem pedir para você despachar. Então, eu já faço essa antecipação, tiro a foto lá e produzo provas para caso aconteça a danificação ou o extravio dessa mala, certo? E é interessante você ver essa dica que a doutora passa para a gente aí. Quão interessante, eu acho que para aquelas pessoas que viajam realmente com frequência, Isso. e infelizmente isso é um problema que ocorre nos aeroportos, né, aqui do nosso país, é exatamente essas precauções. Entre elas, você realmente tem a possibilidade de abrir ali sua mala, você já tirar uma foto, verificar o que está dentro. Por quê? Se porventura aquilo vier a ocorrer e aquela mala vier a desaparecer realmente, e você não tenha mais o acesso à sua mala, você tem pelo menos a possibilidade de comprovar um dano material, né? De você Isso buscar também. o que você tinha ali a nível de roupas, a nível de pertences, a nível de, às vezes até, sei lá, de maquiagem, etc e tal. Então, assim, o interessante é que realmente você faça, não só da própria mala, estrutura, né? Mostrando que ela estava em perfeito estado, que era uma mala boa, de marca, seja o que for, como também da própria produção, do que vai realmente dentro dela. É uma boa dica que foi realmente citada pela senhora. E aí, no caso de viagem, também a gente vê muitas as operadoras oferecendo o que a gente chama de seguro viagem. Doutora, no caso de seguro viagem, assim, ela tem vantagem realmente? É interessante? Qual é o cuidado que eu tenho na hora de contratar, na hora de for comprar minha passagem, realmente contratar um seguro viagem? Então, algumas viagens, alguns países, eles precisam desse seguro viagem. Então, você é obrigado a contratar o seguro viagem para poder embarcar para aquele determinado país. Então, a importância desse seguro é basicamente essa e também resguardar você de várias intercorrências que podem acontecer, né? Inclusive, o caso da mala. A gente teve um caso de uma cliente que viajou, teve um voo internacional, inclusive foi o extravio da mala, né? Em voos internacionais você tem até 21 dias para receber a sua mala e em voos domésticos, né, no Brasil são 7 dias para o retorno da sua mala. E aí nesse caso lá ela tinha o seguro de viagem, então ela acionou o seguro, tinha que preencher todas as questões da mala e para pedir esse valor. Então o seguro resguardou ela desse ocorrido com a mala. Então, acho que aí fica a importância do seguro viagem também, em casos de extravio de mala. Falando de mala, além dessa possibilidade de extravio, você vê que tem duas meninas aqui brasileiras que passaram por um problema recente, né? E ali tem uma situação, Ave Maria, constrangedora. E para você, naquela situação, dar uma explicação que aquela mala não é sua, que aquilo não é seu, que foi colocado lá. Então, assim, o interessante, até dentro dessa dica, que você fazendo realmente uma foto prévia, você tem até como comprovar que se quer você. Claro, tem as vias de se buscar e se verificar o que foi que ocorreu, porque tem câmeras espalhadas, esse negócio de... Mas realmente é chato, né, a situação que passa e quantas malas nos circulam ali, quantas pessoas no Museu Malas, né, ali nos aeroportos. Então, realmente, eu acho que são precauções que tem que se ter para evitar você ter uma dor de cabeça até futura, né, em relação a atos dessa natureza. Bom, Adalto, doutora Miriam, nosso bloco está quase chegando ao fim, mas nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né, Adalto, em vir aqui conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas. Eu que agradeço vocês, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, e eu já vou lhe convidar para você continuar aqui conosco para juntos assistirmos o nosso professor Pietro Medeiros, que chega com seu quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você.
Olá, você que nos assiste. Grande abraço, minha amiga Joyce, aí no programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Veja só, o tema hoje relacionado a concurso público. E um tema muito importante que é frequentemente questionado pelos meus alunos e por algumas pessoas que me indagam através das redes sociais é sobre o teste de aptidão física, o TAF. Então, em alguns concursos públicos, como da área policial, existe o teste de aptidão física. Eu mesmo, por me machucar na semana do teste, já fui reprovado no teste da Polícia Federal. Algumas vezes você vai se machucar, outras vezes você não estará treinado. Eu estava treinado, porém me machuquei e fui reprovado. Mas é importante que você que está almejando algum cargo na área policial já começar a treinar com antecedência. E não é só fazer academia, é treinar de forma específica para o teste de aptidão física. Outro ponto importante é com relação à execução do teste no dia. Alguns fatores podem fazer com que você, caso seja reprovado, venha a acessar o poder judiciário e venha lograr êxito no concurso, mesmo tendo sido reprovado naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa que está grávida, já tem decisões que o teste dela poderá ser remarcado para outra data. Algumas situações como a estrutura do local, a pista, a barra, o modo de execução, então podem também fazer com que você seja reprovado naquele momento e depois você venha a retornar. É interessante que o teste de aptidão física ele seja gravado. As bancas atualmente elas estão gravando os testes, então é importante que você tenha acesso a essa gravação depois, que caso venha a ser reprovado, você poderá, através do seu advogado, conseguir retornar para o concurso público. Então é muito interessante, fique atento às condições da pista, da corrida, a execução da barra, a execução dos abdominais. Eu tenho situações interessantes em que os candidatos relatam que fizeram a quantidade de barras, que fizeram a quantidade de abdominais, como manda o edital, e o fiscal não considerou, tá certo? Então, é muito importante que você fique atento a isso e tenha acesso à gravação que servirá como meio de prova, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no programa Cidadania. Grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro Dicas de Concurso. A gente vai finalizando Cidadania, né, Adalto? Agradecendo a quem nos assiste e também a nossa convidada. Eu quero reforçar realmente os agradecimentos, já mencionado por minha colega Joyce, por você ter aceito o convite e ter comparecido hoje aqui aos estudos da TV Câmara Mossoró para falar um pouco ao nosso telespectador acerca dessas viagens, dos problemas relacionados, obviamente, entre consumidor e essas companhias, né? Aqui tivemos no dia de hoje overbook, malas extraviadas, dentre outros, seguro viagem. Então, acredito, doutora, que hoje foi bastante esclarecedor, na verdade, nosso telespectador acho que é mais ciente acerca dos seus direitos quando, porventura, forem realmente viajar. Então, para nós é uma felicidade e quem sabe, na outra oportunidade, esteja aqui conosco tratando desse assunto ou outro mais, né? Obrigada a vocês. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, mas nós lembramos que essa edição será reprisada na nossa programação e você poderá assistir também através do nosso canal no YouTube. Até a próxima quinta-feira. Tchau!